E então hoje, em princípio, a gente já tem pelo menos 3 médicos que vão apresentar casos para a gente. Vai ser a doutora Cíntia Guedes, que é residente de neuroradiologia lá do Américas. Vai ser a doutora Luana, que é residente de neuroradiologia do IEC. E vai ser o Carlos Henrique Bazzoni. É a primeira vez que a gente está fazendo essa sessão desse jeito. A gente ainda não tem muito bem... Quando é ao vivo, todo mundo presente, a gente faz aquele esquema de sempre, que alguém apresenta um caso, eu convido alguém que está no auditório para discutir o caso, e depois cada um vai falando o que acha. Eu sou a Cíntia, eu sou residente lá do Américas, sou R5, e a intenção, na verdade, como a gente já estava tendo algumas reuniões discutindo tumores, não foi nenhum caso espetacular, não foi colocar nada muito difícil, foi mesmo assim, fazer uma recapitulação, meio que um resumo daquilo que a gente tem visto nas últimas semanas com o Pedro, as reuniões com o Pedro. E aí não foi nenhum caso espetacular, não. Não se preocupem. O primeiro caso, são 2. O primeiro caso é uma mulher de 57 anos, com história de déficit de memória, achado de microisquemias prévias, que foi, na verdade, um relato do médico. E ela tem de história patológica pregressa, poliartralgia, derrame pleural e pericárdico, com investigação, mas sem uma doença autoimune confirmada. E aí, essas são as imagens que a gente tem do caso. Aqui à esquerda a gente vê o flare, à direita o T2 axial, e a gente vê essas lesões corticais que a gente tem aqui na região paretooccipital esquerda, com um pouquinho de expansão. Tem um componente de expansão do giro, discreto, mas tem mais uma base cortical, uma relação cortical muito próxima. E a gente vê lesões de T2 que não suprimem no flare. Aqui o coronal, para a gente ter uma noção também da relação cortical da lesão. E a gente vê que não tem realce pelo contraste, não tem um que aqui está à direita. Não tem nenhuma restrição evidente à difusão. E esse caso fica dentro daqueles diagnósticos diferenciais de tumores corticais, que na verdade nessa paciente não tinha sintoma nenhum específico para isso, mas que geralmente os tumores corticais estão acompanhados daquela de epilepsia, de cefaleia, que não era o caso. No caso dela, essa lesão foi muito mais um achado do que sintoma mesmo, que a gente estivesse investigando. Eu vou deixar um pouco aberto, mas aí eu vou fazer uma recapitulação dos tumores corticais depois. Alguém quer falar? Deixa eu só rever o comecinho da história de novo. E eu vou pedir um favor também para a Milene, que parece que a Luana não está conseguindo entrar. Aí eu dei o seu contato aqui pelo WhatsApp para ver se ela consegue conversar com você o que está acontecendo. Ué, tá bem. Ela pode falar comigo aqui. Estou no WhatsApp aqui. Beleza. Não, na história clínica não tem muita coisa. Era esse déficit de memória, que na verdade foi o que levou ao exame, e o histórico patológico pregresso de alguma patologia não estava muito esclarecida, de poliartralgia, derrame pleural, investigando a autoimunidade, mas tudo negativo. Beleza. Aqui o Talvez tenha sido só um achado, né, Cíntia? Essa imagem. Tá, então, assim, eu e o Pedro, a gente conhece esse caso, né? Alguém quer fazer algum comentário? Enfim, fica à vontade, não tem nenhum problema. Não precisa ficar com... Se ninguém quiser falar, eu também vou passando. Carlos Henrique, você quer falar alguma coisa, Henrique? Eu tenho que arrumar aquele som de grilo aqui, né? Não, eu vi que a Nina deu até o diagnóstico aqui, mas assim, ninguém quer falar. Gente, assim. Eu posso seguir. achei que eu tava falando, achei que uma eu tava falando, mas não. O que foi, Henrique? Eu apertei aqui o botão errado. Fala aí, então, fala alguma coisa aí, cara.
A Nina já deu o diagnóstico pelo chat. Ah, foi, não vi. Tá ótimo. Deixa eu ver. Agora sim, acho que agora vai. Não, é uma lesão bem cortical. Fica com dúvida se é alguma coisa subcortical ou tá pegando córtex de fato, mas parece que tá pegando. Uhum, isso aí. E, bem, a gente já tem a opinião da Nina também, eu vou seguindo. A lesão tem uma relação cortical muito próxima, essa imagem acabou ficando um pouco distorcida, mas dá para ver que tem uma relação bem íntima com a cortical. Se não é exatamente cortical, ela está envolvendo em parte o córtex. E das lesões corticais que a gente tem visto nas discussões com o Pedro, que a gente tem revisado o Osborne, tem o oligodendro, o dinete, o ganglioglioma, neurostoma extraventricular, tem o mioma geocêntrico, tem o tumor multinodular vacuolar, que essa é a opção que a Nina deu. E é bem isso. Na verdade, que nem eu falei, nessa paciente foi um achado, mas esses tumores normalmente têm algum sintoma de epilepsia, de cefaleia, que não era o caso dessa paciente em particular. O oligodendro, ele tem também esse componente cortical, ele costuma expandir o giro, por crescer lentamente, ele modela a calota e tem realce diferente do tumor que a gente viu. É um paciente de meia idade, que também era mais ou menos, ela tinha 57 anos, então tinha algum componente de relação epidemiológica, mas não realçava esse que a gente pegou. O tumor neuronal desembrioplásico, que é o DINET, ele dá em pacientes mais jovens, que não é o caso da nossa paciente. Aqui o componente cístico do DINET, ele suprime no FLAIR, diferente do nosso, em que a gente tinha aquelas várias lesões redondinhas no T2, mas que não suprimiam no FLAIR continuava com sinal hiperintenso. Também cresce devagar, apesar de não ter realce, tem essa questão de suprimir no FLAIR, o DINET. O ganglioglioma, por sua vez, pode ser sólido cístico ou só sólido, também suprime, o componente cístico também suprime, e 50% realça, mas também são pacientes mais jovens, assim como o DINET, pacientes mais jovens do que a faixa etária que a gente está vendo, no paciente de 57 anos. O glioma angiocêntrico, que também pode ter esse componente de base cortical, também expandindo o giro, não tem esse componente cístico identificável, são geralmente pacientes mais jovens também, não tem realce com o tumor que a gente viu também, mas componente mais epidemiológico diferente. O neurocitoma extraventricular é também uma lesão cortical, que também está dentro desse grupo de lesões corticais que a gente está revisando, mas que é um tumor raro e que a gente normalmente vê ele intraventricular, e quando ele é extraventricular, ele tem essa aparência bem agressiva, com bastante edema, então nada como a gente viu do tumor que a gente viu, pode ter focos de sangramento e tudo mais. Então, assim, não tem a aparência do tumor que a gente viu daqueles nódulozinhos confluentes T2 e FLAIR, com hipersinal. E aí a gente fica com o tumor multinodular vacuolar, que foi o que a Nina sugeriu, que é o tumor, no caso desse caso. E essa lesão cortical subcortical, que tem esses múltiplos nódulos coalescentes, tem esses nodulinhos, padrão meio bolhoso, mas que não suprime no FLAIR, diferente do DINET, do ganglioglioma, não tem realce. E essa lesão que não tem uma distribuição epidemiológica muito clara, muitas vezes é um achado. Então, a gente vai ver no paciente por outro motivo, que está fazendo o exame por outro motivo, ele não está fazendo o exame por conta de sintomas ligados a essa lesão. Então, muitas vezes, a gente vai encontrar num paciente mais jovem ou mais velho, não está com essa epidemiologia definida. E sem realce. A característica, acho que predomina para a gente guardar, até das revisões que a gente fez com o Pedro e o Roberto nas quintas, foi esse fato de não suprimir no FLAIR, que é mais característico desse tumor. Alguém quer comentar? Então,
alguns comentários, então, rapidinho. Em primeiro lugar, até a gente comentou, quando a gente discutiu esses tumores, é que é um nome meio infeliz, né? Porque quando você coloca tumor, já tem logo aquele estigma, né? E, na verdade, tem até ainda uma certa discussão se é mesmo um tumor ou se ele não está ali entre uma malformação, assim, ninguém sabe ao certo exatamente se ele é um tumor. Eventualmente, ele pode causar clínica, sim, mas assim é importante, mas na maior parte das vezes é achado. Então, por isso é importante você correlacionar a clínica do doente, ou às vezes com eletroencefalo ou algum outro exame também, para você saber se realmente o sintoma do doente, se for crise convulsiva, por exemplo, tem relação com aquele tumor ou se ele foi só um achado. Mas na maior parte das vezes ele é aquilo que a Anne Osmond chama de don't touch lesion, né? Que é para deixar quieto. Que a gente só no máximo acompanha e deixa quieto. A gente tem que tomar cuidado também no laudo, né, para não cravar um diagnóstico de tumor, de repente colocar essa palavra tumor. O paciente às vezes vem fazer o exame por cefaleia, né, um motivo que não tem relação direta ali, aquela imagem não é a causa da clínica do paciente, né. Então, algumas pessoas têm usado o termo padrão multinodular vacular, ao invés de tumor multinodular vacular no laudo, para evitar, assim, realmente ser taxativo com relação à palavra tumor para o paciente, né? Porque às vezes, em geral, a maioria dos casos é realmente um achado e é uma lesão que não vai ter que fazer nada, né? Só um achado mesmo sem importância clínica, né? Sim. E lembrando, nesse meio das lesões que são tumores, mas não são tumores, tem um DINET também, que entra meio nessa discussão, que tá mais associado muitas vezes com uma possível malformação aí também no processo embriológico, que tem também as outras lesões corticais que podem estar associadas de displasia cortical, que fica também nessa questão, né? Um pouco também. Então, o Abraão está perguntando aqui em relação ao DINET e o ganglioma, e o NVNT em relação a se eles são epileptogênicos ou não. Assim, quer dizer, se o NVNT não é. Os gangliomas, com certeza, e o DINET, como você falou, realmente são. Estima-se que até 40% das epilepsias de lobo temporal que tem primárias sejam causadas por ganglioma e 20% são DINET. Assim, eu, sinceramente, ouvi poucos casos de NVNT desde que foi descrito, foi considerado na última classificação da RU, de 2016. Os dois casos que eu vi, na verdade, na clínica, um foi até recente, há 2 semanas, foi por cefaleia e apareceram essas lesões que, inclusive, no laudo de uma outra clínica tinha saído como foco de gliose, que, na verdade, é esse tumor. Mas eu não sei se mais alguém aqui no grupo tem experiência, já viu algum caso, né? Porque na Anne Osmond ela comenta um caso que realmente eles associam a alteração do traçado do eletro e de algum outro exame que eles fizeram, que eu não lembro qual foi, e acabaram ressecando. Mas na prática é para não mexer, quer dizer, na maior parte das vezes. Alguém aí no grupo que está participando tem mais alguma experiência, já viu? Eu queria dar uma opinião aqui. Esses tumores, você tem que fazer um estudo muito detalhado, tem que fazer um Fiesta, que é fundamental, para mostrar o aspecto, mostrar os vacúlozinhos. E o grande diagnóstico diferencial, muitas vezes, é com dilatação de espaço de Víschel-Rubin. Então, você tem que botar o T1 com sinal baixo, o T2 com sinal alto e o flare com sinal igual do líquido. Então, se for igual do líquido, é espaço de Víschel-Rubin. Se no flare tiver um líquido mais denso, aí você vai para esse diagnóstico. Nesse aí eu fiquei meio inseguro, que eu achei que tinha que ser mais elaborado isso. Mas o Fiesta é fundamental. E o T2 fino. Fiesta, T2 fino, T1 e o flare. O importante é isso. O flare ele é igual, é líquor, né? Então ele fica preto. Nesse tumor, ele não fica preto. Então, ele seria esse diagnóstico. Os casos que eu peguei desse tumor também, eu não vi nenhuma relação clínica, o paciente não tinha epilepsia, o que o Robertinho tinha comentado antes.
em geral, eram pacientes que estavam fazendo por outros motivos, cefaleia, uma clínica inespecífica, enfim, déficit de memória, e aparecia essa imagem ali na corticalidade, mas sem a gente poder correlacionar diretamente com a clínica. Eu nunca vi nenhum caso assim relacionado à epilepsia, não. Mas uma coisa importante é isso, esse tumor não é cortical, ele é subcortical. Por isso você tem que fazer um estudo detalhado, fininho, e mostrar que ele não é do córtex, ele é da substância branca subcortical. A Nina está colocando aqui, perguntando se os espaços de Virchow-Robin podem não suprimir no FLAIR. Não, em geral tem supressão, né? Você tem em geral no FLAIR você tem um hipossinal ali no espaço de Virchow-Robin e um pouco, você pode até ter um pouco de gliose ao redor, né? Mas acho que o FLAIR é uma sequência que ajuda na diferenciação, porque justamente ele vai mostrar que não há supressão, o sinal não é igual do líquor, né? No espaço de Virchow-Robin, em geral é uma imagem cística, né? Com sinal semelhante ao líquor. E também também é importante o FLAIR, o DINET, né? O DINET, às vezes, o FLAIR não suprime também. Pois é. Então, também é uma sequência importante nesse diagnóstico diferencial com espaços perivasculares, né? Que, em geral, o sinal vai ser semelhante ao líquor em todas as sequências. Né? Isso que o Bebeto falou, tem um artigo, eu não sei se é no próprio artigo que descreveu inicialmente lá, Daniel Osborne com o pessoal do Antônio Rocha, que eles fazem o FLAIR 3D e fazem umas reconstruções e mostram exatamente isso que ele falou, que a lesão é justa cortical, mas não é do córtex propriamente dito, né? E ele recomenda, como o Bebeto falou, fazer o Fiesta ou CIS além do FLAIR, né? Para você fechar bem o diagnóstico. Entendi. Mas Então, a gente pode ter o espaço de Virchow-Robin e no DINET, por exemplo, às vezes não suprimindo no FLAIR também, né? Cara, o espaço de Virchow-Robin geralmente suprime no FLAIR. Uhum. Você pode, como o Pedro falou, você pode ter gliose ao redor dele, mas sinal hiperintenso dentro do espaço perivascular ou até isointenso, você tem que ligar um alerta aí, assim. O clássico dos clássicos disso aí é, por exemplo, aquele paciente com HIV, com um quadro de meningite, e você vai ver que tem meningite por criptococos, né, que dá aquele preenchimento pela secreção do fungo que fica meio isointensa no sinal, no interior do espaço perivascular. Não, o espaço perivascular tem sinal igual do líquor, né? Se não tiver, aí realmente, como o Robertinho falou, alguma doença, você pode ter linfoma intravascular, você pode ter disseminação de carcinomatose por espaços perivasculares, enfim. Mas o clássico do espaço perivascular é ter sinal igual ao do líquor. Sim. Vamos passar para o segundo, então? Vamos passar. Então, tá. O segundo caso é um sexo masculino, uma paciente de sexo masculino, 40 anos, que tem uma história de cefaleia e redução de acuidade visual à direita, com náuseas. A gente tem uma história patológica pregressa de um tumor pancreático tratado cirurgicamente em 2011. Esse exame é do ano passado. Deixa eu passar aqui. Então, a gente vê essa lesão cerebelar no hemisfério direito, com esse componente cístico importante que suprimiu no FLAIR, né? E autossinal em T2, que tem essa característica de facilitar a difusão, um componente sólido que realça periférico, mural. A gente vê aqui no cantinho, aqui também. E esse componente sólido com essa permeabilidade aumentada. Então, é um paciente que teve uma lesão pancreática, com essa lesão de fossa posterior, sólido cística, componente sólido com realce, facilitando a difusão e perfusão aumentada. Algum comentário? Eu posso passar? Pode discutir? Pode discutir, por favor. Então. Então, um caso desse, de uma paciente de 40 anos, com uma lesão sólido-cística, em que parece até que tem uma outra lesãozinha superior aqui no cerebelo, que realça. Isso. Então, parece que devem ter duas lesões. Com essa história de lesão pancreática, mas nem precisava ter a história de lesão pancreática. Com
com um componente sólido facilitando a difusão. E com aquela perfusão altamente vermelha ali, né? Muita vascularização, a gente tem que pensar em um único diagnóstico quase, né? Então, acho que todo mundo tem que ter na cabeça que essas características de lesão cerebelar, a lesão mais comum, principalmente se for múltipla, é hemangioblastoma. Exatamente isso. É um hemangioblastoma. O paciente estava bem na faixa etária também, a maioria é esporádico, mas no caso dele, na verdade, foi essa lesão que abriu os olhos para a possível síndrome de von Hippel-Lindau, porque ele tinha essa história pregressa, em 2011, do tumor pancreático. Ele não tinha esse diagnóstico ainda da síndrome. É um tumor com classificação 1 da RU, 95% fossa posterior, sólido cístico, nódulo mural, que realça intensamente com essa perfusão elevada, exatamente como a gente viu. E é um tumor que facilita a difusão. O clássico dele, desculpa te interromper, só porque está falando aqui na parte da imagem, o mais importante é a difusão, assim, porque esse nódulo sólido facilitando a difusão, como você e a Gabriela falaram, isso é muito sugestivo de hemangioblastoma, né? Uhum. Isso aí. E lembrar sempre, quando a gente vê uma lesão, a gente tem que procurar outra, né? Assim, que às vezes ele não é único, né? Então, eu já fui logo procurar e eu acho que aquele realcezinho nodular ali naquela parte superior, muito provavelmente é outra. Sim, esse aqui era bem putiforme, mas provavelmente sim. É muito importante também procurar na medula. É muito comum você ter meduloblastoma com várias lesões, inclusive lesões na medula. Então, no exame pós-contraste, olhar bem o pescoço, que volta nesse ver. E outro macete é o seguinte: toda vez que você vê muita lesão na fossa posterior, que pode simular metástase e não tem nada lá para cima, você tem que pensar na possibilidade de hemangioblastoma. Né? O hemangioblastoma é só na fossa posterior. Às vezes ele não se apresenta dessa maneira bonitinha, né? Sólido cística, como a gente conhece. Às vezes ele se apresenta só com componente sólido, às vezes é só um nódulo, mas que facilita a difusão, como o Robertinho falou. Então, eu acho que tem que levantar uma lanterna quando é uma paciente nessa faixa etária, com difusão facilitada, mesmo que seja uma lesão sólida, para a possibilidade de hemangioblastoma. E às vezes ver se tem algum vasinho na periferia, que também é uma dica que ajuda a gente nesse diagnóstico. Quando a lesão é sólida, grande, às vezes a gente vê também alguns flowóides no interior da lesão, né? Principalmente ali olhando o T2, também é uma característica que pode ajudar, né? Geralmente o hemangioblastoma no interior da lesão, vê no interior na lesão e vê saindo da lesão. Porque essa lesão é tão vascularizada. Eu já tive uma experiência, eu fazia muita arteriografia, então eu tive uns 3 casos que eu não sabia se era um hemangioblastoma ou se era uma MAVE. O chute é tão grande. Então, você vê vasos calibrosos, são veias dilatadas saindo da lesão. Isso aí é uma ajuda também no diagnóstico. E lembrar da associação com von Hippel-Lindau, né? Assim, principalmente em apresentação em faixa etária um pouco mais baixa, né? Geralmente o hemangioblastoma é um tumor de adultos ali da fossa posterior. Von Hippel-Lindau, às vezes, a apresentação em faixa etária mais precoce e hemangioblastoma múltiplos, né? Lembrar da associação. E essa questão da vascularização, é importante você levantar a bola para o cirurgião que você acha que é esse tumor, hemangioblastoma, porque esse tumor tem que ser ressecado em bloco. Se o cirurgião tentar ressecar por pedaços, vai ser tragédia, porque ele é absurdamente sangrante por conta dessa vascularização que você e o Bebeto comentaram. Então, isso aí é aquele tumor que a gente tem que falar, avisar para o cirurgião, é hemangioblastoma, cuidado. No caso de von Hippel-Lindau também é interessante fazer o neuroeixo completo, né, para pesquisar outros tumores na medula, outros hemangioblastomas. Você pode ter ali também tumores do saco endolinfático, até bilaterais, né, e carcinoma de células renais, né, enfim, fazer um estudo por imagem mais completo, né. Uma coisa importante também é que isso aí tem muito caráter genético. Eu já tive um caso que o garoto chegou e falou: doutor, eu vou vir aqui porque eu estou com hemangioblastoma. Meu avô morreu de hemangioblastoma, minha mãe morreu de hemangioblastoma. Então, você encontra muito isso, hereditário. Nesse daqui, eu acabei decidindo não explorar os diagnósticos de diferenciais de fossa posterior, mas, na verdade, os diagnósticos que a gente tem uma associação sindrômica, né?
com um tumor de sistema nervoso central. Então, na verdade, são vários os casos que a gente pode ter um tumor de sistema nervoso central associado. Do von Hippel-Lindau, como o Pedro falou, tem hemangiblastoma, mas também tem o tumor de saco endolifático, papiloma do plexo coroide. E a gente tem os clássicos, neurofibromatose tipo 1 e 2, que são conhecidos nossos. O tipo 1 com glioma do nervo óptico, astrocitoma pilocítico, glioma difuso de linha média, glioblastoma, e o tipo 2 com meningioma, schwannoma e ependimoma. Então, assim, são vários. O principal nesse artigo como base é o ataxia telangiectasia, que ele coloca mais predominante, meningioma, que está associado, glioblastoma, astrocitoma pilocítico e meduloblastoma. Tem Cowden também, que a gente vê aquele clássico que associa com a doença de Lhermitte-Duclos. Tem o Turcot, que tem 2 tipos que podem ser associados tanto a gliomas quanto meduloblastomas. O tipo 2 que associa a meduloblastoma é aquela papilomatose, papilomas adenomatoses familiares, né? E a linte sem associação com os papilomas de cólon. Tem Gorlin, Flifraumene, neoplasia endócrina múltipla, esclerose tuberosa. Então, tem várias síndromes, na verdade, que muitas vezes é a gente que chama a atenção, dependendo do histórico do paciente, claro, se a gente tiver também acesso, que às vezes não acontece, e de a gente levantar essa bola também. Porque às vezes, na verdade, são vários tumores dentro do próprio sistema nervoso central que vão levantar a bola. Por exemplo, da neurofibromatose, que a gente está mais habituado. E aí eu decidi fazer o show de 1 milhão com vocês, para colocar alguns casos aí para a gente ver o que sai, quem é que sai com 1 milhão, na verdade. E aí a gente tem esse caso de uma criança do sexo masculino. E, na verdade, eu não vou comentar muita coisa. Pelas imagens, para sugerir uma possível associação nesse caso. Alguém? Dando a dica que a gente tem, dá para ver aqui que a gente tem uma displasia disfenoide. Tem um lado diferente do outro, asa disfenoide diferente. Tem um brilho aqui chamando a atenção. Alguém? Na verdade, esse brilho é realce pelo meio de contraste, né? Acho que até o Leonardo comentou aqui no chat, essa displasia disfenoide é bem comum na neurofibromatose, né? Uhum. E aí, E assim... esse aqui, esse brilho, na verdade, é o glioma, né? Exatamente, o Leonardo comentou. Acho que ele até comentou aqui. Uhum. É o nervo óptico espessado captando contraste, né? Isso aí. Dá para ver bem ali no coronal, né? E aí, esse caso é uma neurofibromatose tipo 1, que foi bem como o Leonardo falou, tem essa associação forte com a displasia do esfenoide, e tem os outros achados também. Eu coloquei isso aqui porque muitas vezes justamente vai ser acompanhado justamente na neuro pelas lesões diversas que vai ter, ou pelas alterações diversas que vão ter no exame de crânio. E daí tem os neurofibromas, tem as manchas café com leite, mas tem o glioma de nervo óptico, tem a displasia disfenóide que a gente vai ver, e outras lesões que não vão estar com a gente, como os amartomas de íris, as sadas axilares e a história de parente com neurofibromatose. Tá? Então, aí para o Leonardo, selo Silvio Santos de show de 1 milhão para você. E esse outro caso aqui, na verdade, são outros casos, né, idades diferentes, justamente mostrando os neurinomas plexiformes. Tem também a alteração de ossos longos, que a gente tem um afilamento da cortical. E tem essa alteração do osso é exatamente por efeito do neurofibroma, né? Uhum. Isso é um clássico mesmo para quem faz radiologia ortopédica, esse aspecto, essa deformidade induzida pela compressão do neurofibroma, né? Isso aí. E tem esses amartomas de íris que a gente já não vai ver, né? A não ser que a gente vá lá e veja o paciente. E aqui é o segundo. Para a segunda opinião de vocês.
Aqui a gente tem uma lesão com intensa captação de contraste, né? Nessa região frontal à direita. Lembrando que é uma menina de 7 anos, então, assim, essas folias cerebelares não estão normais. Quem dá mais? Deixa eu passar aqui. Essa é uma ataxia telangiectasia, que é uma síndrome que produz ataxia cerebelar progressiva, com telangiectasias oculocutâneas, e tem essa associação com atrofia cerebelar, que era uma menina de 7 anos, para a gente lembrar que aquele cerebelo não era normal para a idade dela, e vai ter associação com leucemias, linfomas, carcinoma gástrico e mamário, e lesões hiperintensas na substância branca. Essa aqui, na verdade, era uma telangiectasia, né? Reaçando bastante. E aqui outros casos de telangiectasia em pacientes mais velhos, na verdade, a gente já vê a atrofia bem importante do cerebelo. As lesões telangiectásicas podem produzir uma alteração de sinal importante da substância branca, com focos de sangramento também aqui no ASWI. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Legal, Cíntia. Parabéns, hein? Muito bom. Cíntia, muito obrigado, parabéns, cara. A única coisa ruim dessa reunião à distância é que não tem como ter aplauso no final, né? Mas muito bom, e parabéns também pelo preparo, ficou muito boa a apresentação. Valeu, obrigada. Então, aí agora eu só vou pedir para você tirar sua tela para a gente passar para o próximo apresentador. Luana e Carlos Henrique, vocês têm alguma preferência? A Luana já tá aí, se ela quiser apresentar primeiro, não tem problema nenhum. Ela conseguiu. Ela já conseguiu? Conseguiu. Você está aí, né, Luana? Seu microfone está desligado? Deixa eu ver aqui se ela... Ela tinha me dito que tinha conseguido entrar. Deixa eu perguntar para ela de novo aqui. Ei. Consegui. Pronto. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Sim, pode ficar tranquila, fica tranquila. Gente, desculpa o nervosismo para começar a apresentação, porque achei muita dificuldade de mexer aqui sozinha, mas vamos lá. Eu vou compartilhar então aqui a tela, deixa eu ver se eu consigo fazer. Acho que vai agora. Vamos ver se foi. Só que aí você tem que escolher a tela... Vou abrir aqui a apresentação. Só um minuto. Uhum. Consegui. Pronto. Foi, né? Vamos ver se foi. Tá ótimo. Ai, gente, desculpa. Fui lá... Deixa eu botar na tela principal. Pronto. Agora foi. Boa noite a todos. Meu nome é Luana, eu sou residente do Instituto Estadual de Cérebro. Eu trouxe 3 casos de lá. Não sei se vai dar tempo, obviamente, de falar os 3, né? Porque, sim, tem bastantes comentários, inclusive, mas, assim, se tiver muito curto tempo, eu não mostro o terceiro, que é um caso bem, bem mais rápido. Então, vamos começar? Ai, tá travando. Só um minuto. Travou aqui, gente. Foi. Deixa eu ver se eu consigo passar. Luana, essa tá aparecendo uma tela do Zoom ali, tá vendo? Tenta ocultar, ver se ela não tá te atrapalhando a passar os slides. É que, na verdade, travou aqui a minha seta. O mouse travou. Voltou. Deixa eu ver aqui. Foi. Bom, vamos lá.
Primeiro caso, paciente feminina, 63 anos, com uma queixa de perda de visão no olho direito há 7 anos, né? Já com um histórico de glaucoma. E o motivo da queixa dela é uma piora progressiva da visão no olho esquerdo, já há um ano, cerca de um ano, associada a fortes dores de cabeça e tontura. No exame clínico, ela apresentava ptose palpebral à esquerda e paralisia do músculo reto lateral direito no exame físico. Aqui, no caso, é o músculo reto lateral esquerdo, gente, desculpa. Assim, não consigo passar. Gente, travou aqui. Não tô conseguindo. Não está aparecendo. Carlos, tá travando o computador. Tenta tirar do modo da apresentação e passar os slides sem estar na apresentação. Deixa eu ver aqui, Carlos. Eu tô olhando uma setinha aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo. Meu Deus. Meu Deus. Difícil. Travou aqui, meu Deus. Henrique, Carlos, você quer ir mostrando em cima que ela resolve o computador dela? Pode ser, pode ser. Carlos, eu não tô conseguindo nem sair da tela. Tá travando. Você precisa parar o compartilhamento sair aí para poder... Isso. Sim, mas eu não consigo nem sair. Esse é o problema. Você consegue clicar naquele botão vermelhinho lá em cima, Stop Share, para o Carlos entrar? Se você consegue. Fazer, estou tentando. Então, aqui que é só a pessoa entrar e sair da outra tela. A pessoa que quiser compartilhar. Liga o computador, não é melhor? Liga. Nessas horas de desligar e eu ligar já ajuda bastante. Acho que foi aqui. Conseguiu? Ai, que bom. Tá. Tá bom. Meu Deus. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Esses casos que eu trouxe são lá do cérebro também e não tem nenhum desafio diagnóstico, mas são alguns detalhes que a gente está habituado a ver e muitas vezes a gente, isso é só um meningioma e às vezes a gente tem algumas coisas, alguns detalhes de patologia que valem a pena discussão, assim, que eu tenho estudado um pouco mais e tenho me interessado um pouco por esse assunto. Então, o quadro clínico em geral não é nada muito específico que vá sugerir. Muitas vezes a paciente pode ter crise convulsiva por conta de compressão. Nesse caso, a gente vê aqui no site tal ter um acometimento do parênquima, mas a gente não tem dúvida que seja uma lesão extraxial por conta dessa rima licórica. Tem também alguns focos de hipersinal aqui em T1. E uma coisa que chama atenção nesse caso aqui é essa restrição à difusão. Na verdade, ela não é tão evidente, o ADC não é tão baixo, mas ele brilha um pouquinho aqui na difusão. Aqui a janela está um pouco forçada, né, para a gente valorizar essa restriçãozinha aqui. E a gente vê que, por um meningioma típico, ele tem muito edema do parênquima, embora não seja uma lesão tão volumosa assim. Aqui não comprime tanto para ter tanto edema. Então, em teoria, isso despertaria um pouco para o meningioma grau 2, né? Um meningioma atípico. Empresta seu celular para eu ligar, fazer uma ligação? E aqui, a gente vê que no SWI, aqui no gradiente T2, tem bastante componente de baixo sinal. O T2 é uma lesão bastante heterogênea.
E Já tem abri. bastante edema do parênquima, né? Aí o realce mostrando uma captação inequívoca, né? Bem típica do meningioma. E aí, embora tenha todo esse componente parenquimatoso, esse meningioma saiu como grau 1. Sim. E com esse aspecto microcístico. E dentro das características, o pós-operatório foi ressecada totalmente a lesão e a gente vê que ela não foi uma lesão tão fácil de sair. Teve um acometimento aqui do parênquima adjacente por conta de toda daquela alteração de sinal que a gente via da substância branca, embora seja um meningioma grau 1. E aí eu peguei um resuminho, né, de um artigo da RCNA, que mostra, tem 2 casos, na verdade. Ele destaca essa lesão hiperintensa, né, em T2, e que restringe a difusão. E aí, dentro das possibilidades de meningioma com restrição à difusão, ele cita o meningioma microcístico, que foi o que saiu na nossa patologia. Esse aqui é um outro caso, também do arquivo deles, mostrando a restrição à difusão um pouco mais evidente aqui, para uma lesão bem maior. E aí ele fala que tem alguns flow voids e o pós-contraste aqui bastante intenso, né, com aquele realce heterogêneo típico do meningioma. E aí ele fala algumas hipóteses aqui para ter essa restrição, né, que ele diz que o sincício desse meningioma ele é um pouco mais menor, e aí seria uma teoria para ter restrição de difusão. E esse aqui é um outro caso, também de um meningioma. A gente vê aqui na fossa anterior uma lesão volumosa que por parênquima aqui não está tão evidente quanto a outra que seja extraxial, mas a gente vai ver mais adiante. E a gente vê aqui no centro dela um sinal bastante heterogêneo. Aqui no T2 a gente consegue ver que é uma lesão com uma intensidade de sinal um pouco mais baixa. Aqui sim dá para ver a rima licórica adjacente e bastante comprometimento da substância do parênquima cerebral, que pode às vezes confundir até se é intra ou extra. Aqui inferiormente a lesão invade um pouco o etimoide. A gente vê aqui no centro da lesão uns raios, né, de baixo sinal no gradiente. E aqui no coronal T2 a gente vê aquela rima licórica e bastante acometimento assimétrico do parênquima adjacente. Bastante edema de aspecto giriforme, né? E a gente vê nessa lesão até menor evidente, assim, na verdade não tem restrição de difusão, embora tenha um ADC um pouco mais baixo. Medindo ele também não está tão baixo, que talvez a gente ficasse um pouco na dúvida. Pô, aquela lesão tem bastante acometimento do parênquima e alguma restrição veio um grau 1, essa aqui é maior, tem mais acometimento do parênquima, mas com menor restrição, talvez seja uma lesão um pouco mais benigna por isso. E aí, na verdade, tem algumas sequências aqui mostrando a tratografia, né? Foi um planejamento cirúrgico. O realce bastante evidente, né? Que não deixa dúvida que isso é típico do meningioma, mas com o centro, tá vendo? Um pouco mais hipocaptante, que é possível ter no meningioma típico, mas aqui a gente vê que é um pouco mais, um aspecto mais necrótico, com captação um pouco mais periférica. E aí, por isso, talvez seja a única pista aí para poder pensar no diagnóstico dessa lesão aí. Vocês querem comentar alguma coisa? Foi você, Carlos, que ontem comentou uma possível relação do ADC, não é isso? Tem um estudo. Foi, exatamente. Então, eu vi alguns estudos tentando relacionar a frequência do baixo ADC com meningiomas atípicos e meningiomas agressivos. E a gente vê aqui que não é uma coisa, não é uma regra, é uma informação que você pode ter a mais, que nesse caso aqui foi exatamente o contrário. A gente viu que tem um ADC de 900 e ele bota nesses artigos o cutoff de 800 e o resultado aqui veio um meningioma anaplásico, né, um grau 3, mesmo sem restrição de difusão, e seria um contraponto em relação à primeira lesão, né, que tinha uma restrição frustra, mas tinha alguma restrição, e essa aqui sem restrição é um meningioma atípico, né? Meningioma, na verdade é um meningioma agressivo, né? Um meningioma anaplásico. Esse aqui é o pós-operatório. Não, até comentando isso aí ontem, que como você falou, na verdade a gente tem que juntar todos os dados, né? Porque o meningioma atípico pode restringir a difusão também,
né? Exato. Pela questão da hipercelularidade, enfim. Geralmente o que eles mencionam para você abrir é a questão de você perder essa rima licórica. Quando a diferenciação do tumor, a interface do tumor com o parênquima começa a ficar muito mal definida, eles consideram como sendo um dos principais aspectos que sugerem que seja um meningioma atípico ou anaplásico. Mas, infelizmente, a gente ainda é muito... A nossa sensibilidade para isso ainda é muito ruim, né? Isso que eu ia comentar, assim, eu não consegui achar nenhum artigo ainda que me fale, isso é para um lado, isso é para o outro. Então, meningioma, assim, até onde eu sei, se tiverem até um artigo que mostre isso, a gente não consegue saber pela imagem se é anaplásico ou se não é. E mesmo os meningiomas típicos, os meningiomas grau 1, que são a sua maioria, podem ter edemas grandes, né? Então, eu acho bem difícil o meningioma. A Clécia andou estudando muito meningioma, ela juntou todos os meningiomas do IEC, então acho que ela estava fazendo um trabalho bacana. Não sei se ela tem alguma coisa para acrescentar nisso. Ela levantou a mão ali, ó. Acho que ela está querendo falar. Botei ela na berlinda. Apareceu aí? Apareceu. Estamos ouvindo. Então tá. Então, é o que o Carlos falou, a Gabi também. É um trabalho que a gente, por mais que faça o levantamento dos casos, estratifique bastante os achados, essa questão do tipo histológico, a gente não consegue traçar o achado radiológico e a histologia. A gente vê realmente que os grau 1, às vezes, tem um comportamento bastante agressivo, a gente é um celeiro de casos bem assim, diferentes, né, de meningioma. A gente não tem um meningioma romântico, que eu falo, né? Então, mais grandes, é aquela coisa que a gente aprendeu de margens bem definidas de uma lesão extraxial no paciente idoso, não é o que a gente vê no instituto. Claro que tem o viés de ser um centro terciário, mas mesmo no microcístico, eu tentei fazer uma série de casos também, e aí eu meio que desisti porque a gente tinha os achados, eles não são constantes. Então, a gente fica meio frustrado um pouco. Mas o que eu tenho visto, vendo os pós-operatórios, é que essa questão da gente pesar mais um pouco a mão nessa questão da margem da lesão, se ela é mal definida ou bem definida, e principalmente, não só na sequência T2 de alta resolução, mas procurar também no T1, se essa margem está muito borrada. Tem um artigo só que usava também o T1. Aí, quando eu comecei a planilhar os casos, eu comecei a incluir o T1 também nessa avaliação. E ser bastante crítico na margem da lesão, no acompanhamento. Porque, às vezes, a gente vê um realce irregular, beleza, aquele realce de margem cirúrgica, e, às vezes, aparece uns focos nodulares na parede da cavidade cirúrgica que a gente tem que acompanhar realmente. Porque aí, quando você vai ver a histologia, é de uma lesão com KM67 mais alto, e a evolução é desfavorável realmente. Então, a gente tem uma tendência a ter que fazer um intervalo, né, um follow-up mais curto. Era isso. É isso que essa está falando, é interessante, porque às vezes você tem um meningioma grau 1 com KI67, que é um índice de proliferação celular um pouquinho maior, né, Clécia? Isso, aí, exatamente. E aí, isso eu acho que é a questão. Às vezes, quando a gente está na clínica, a gente não tem um acesso do KI, né? Mas lá, como a gente tem isso, eu acho que essa coisa que a Clécia falou é muito importante. Então, aí o que acontece? O neurocirurgião, que a gente tem visto nos trabalhos é isso, que aí no follow-up, eles têm a leitura que os achados e mais esse KM67 faz com que eles façam esse controle pós-tratamento num intervalo menor. E aí tentem prever um crescimento, né? Essa lesão vai crescer mais rápido e ter uma chance de você, se tiver que reabordar, você conseguir fazer isso com uma lesão menor. É isso. Eu não sei como é que tira essa mãozinha aqui. Tentar aqui. Não sei se foi. No parênquima ao redor do meningioma, ele também depende muito da região do meningioma, né? Esses meningiomas nessa região ali meio fronto, perto da placa do esfenoide, às vezes podem dar edema até por congestão venosa também. Então, até o edema às vezes pode derrubar você. Você jurar que é de alto grau, é atípico ou anaplásico, na verdade não. O edema é por efeito do meningioma, ele é grau 1.
Então, realmente é um tumor que a gente fica, às vezes, com frequência, meio vendido, né? Ô, Roberto, tem uma coisa também, é o seguinte, muitas vezes não é edema, é gliose, porque aquele cérebro ficou tanto tempo comprimido que tem uma isquemia ali de longo prazo e tem gliose, que você retira o tumor e aquele tecido não volta, não diminui o edema. Então, muitas vezes aquilo ali é edema e gliose. Aqui falando aquela questão que vocês citaram, né, que a ressonância não é possível para ver, para determinar definitivamente se tem ou não invasão do parênquima adjacente, né? E aí eu fiz segui, né, fazendo um resuminho em relação às localizações típicas dos meningiomas, né? Pode ser intraventricular, supracelular, que confunde aqui com as lesões intracelares, no ângulo cérebro, ponto cerebelar, no dorso, no clivus, né, no forame magno, no esfenoide, na goteira olfatória, que foi aquele segundo caso que a gente mostrou, na foice, e aqui junto ao seio, que pode ter invasão e pode fazer esse edema por compressão venosa, e na convexidade, né? São as localizações típicas dessas lesões. E aqui, numa caracterização histopatológica, é bom saber que existe, mas, como a Clécia falou, a gente não vai conseguir chegar nos finalmente só pela imagem. Então, são 15 tipos, né? 3 são malignos, 3 intermediários e o resto é tudo benigno. E aí, oi. Só colocar aqui que a Nina pôs no chat, que agora tem um trabalho falando da facilitação à difusão, falando a favor de cordóide, com cutoff de 1.3. Ah, tá. Exatamente, que ele é um tumor mais frouxo. Eu vou falar um pouquinho mais para frente aqui. Então, em se tratando de meningioma, eu acho que vale a pena a gente dar maior informação para o cirurgião. E aí, nessa aulinha que eu peguei, ele fala da gente fazer um estudo dos vasos, né, para ver se tem algum vaso no meio do caminho para poder atrapalhar a cirurgia. E com as técnicas de reconstrução, você consegue fazer uma investigação arterial e venosa muito bem feita. E aí, nesse caso, ele bota como exemplo que tinha uns vasos bem calibrosos ali que poderiam atrapalhar a ressecção do tumor. A arteriografia, se for feita, o aspecto é bastante vascularização. A gente vê aqui o sinal da ducha, né? O Bebeto fala isso com frequência. Ele dá os achados típicos dos meningiomas típicos. E tem uma sequência aqui. Nas sequências avançadas, ele fala um pouco do CBV, que é bem aumentado, e o CBF também. E aí ele faz um contraponto com a SL, que não usa contraste. Seria uma sequência para ajudar a gente a pensar no caso de uma situação que a gente não pudesse fazer o contraste. Ele cita um pouco da espectroscopia, embora não seja uma coisa que a gente consiga fazer e se dedique na hora do exame para poder usar, mas é possível a gente usar esse pico de alanina, né? Tem que fazer nas duas de 32 e 144, né? Nos dois tempos. Aqui ele falando um pouco do ASL, né? Que ajuda, mesmo sem se você não puder injetar o contraste, fala do pico de alanina. E tem essa graduação de Simpson, que eu acho que é importante a gente saber. Eu não vejo as pessoas comentarem muito sobre isso no dia a dia, mas ele fala em relação à recorrência em 10 anos de acordo com a ressecção. Alguém usa isso? Alguém fala isso no laudo? Cara, sinceramente, eu particularmente nunca coloquei isso não. E, então, nunca me cobraram também, então para o neurocirurgião não sei se tem alguma relevância. E alguns achados aqui no pós-operatório, que eu achei interessante também colocar, essa coisa alongada aqui, é o surgicel, né? Muitas vezes é um desafio quando a gente não reconhece bem. Na TC fica com bastante, por sinal, a gente fica achando que é gás, mas é material cirúrgico de hemostasia. Aí ele mostrando aqui, ó, a TC como é que fica bem hipodenso. Isso aqui é um videozinho que fala de uma questão, não sei se pode ajudar, eu nunca vi ninguém fazer, mas ele ressalta nesse vídeo que o cérebro está frequentemente em movimento. Esse movimentozinho que o cérebro faz normalmente pode dar alguma pista se a gente faz uma sequência de fluxo
se aquele cérebro que está do lado do meningioma tem alguma mobilidade. Então, ele pega e faz a sequência de o PC orientado ali para a lesão, e aí ele pega o menor do fluxo aqui no aqueduto e o maior. Então, você vai ver o cérebro com maior quantidade de sangue e menor quantidade de sangue, e avalia a mobilidade desse cérebro para ver se isso tem alguma adesão da lesão ali no parênquima. Então, ele, com a movimentação do volume sanguíneo entrando e saindo, isso pode dar alguma pista se esse parênquima que está do lado do meningioma ele está colado ou ele está móvel em relação à lesão. Então, é uma coisa que eu acho que pode, talvez, ajudar a gente em alguma coisa no futuro. Eu nunca vi ninguém fazendo isso. E aí ele faz essa subtração, né? E aí ele avalia se tem realmente a mobilidade ali do parênquima junto da lesão ou não. E aí ele sugere, né, que pode ser, embora uma lesão pequena, que esteja muito colada no parênquima, é uma lesão de um grau mais elevado. Aqui ele tem uma lesão que nem capta tanto, assim, com bastante realce periférico, só que aqui, ó, na subtração, você não consegue ver a movimentação daquele parênquima que está ali adjacente. Você subtraiu e, teoricamente, deveria ficar pretinho ali ou branquinho para você ver que movimentou. E ali não movimenta, fica cinza, tá vendo? Aqui é uma outra lesão também que ele mostra isso aqui, tá vendo? Essa perda da variação entre a mobilidade da lesão junto com o parênquima de acordo com o fluxo. O que vocês acham disso aí? Vocês acham que pode ajudar alguma coisa? Não sei te dizer. Sinceramente, também não. Assim, nem sei. Tomara que sim, mas nem sei. Às vezes, muitas coisas que são experimentais, assim, a gente vê surgir muito método que entra, fica um pouco na moda e depois desaparece, né? É igual a questão da encefalite de pressão normal. Cada dia surge uma coisa nova e nunca vai muito para frente, né? Uma coisa a respeito de... A Luciane ia falar? Pode falar, Gabriela. Eu acho que deve ser difícil avaliar. Eu nunca usei isso e eu acho que deve ser difícil a gente avaliar essa movimentação na sequência de fluxo, assim, não sei. A gente pode até começar a fazer para ver se, sei lá, se dá para chegar a alguma conclusão, mas eu acho difícil, não sei também. O contexto geral do meningioma é muito difícil, né? Acho que seria talvez, se tivesse alguma situação um pouco mais complexa aí para ser avaliada, se a gente pudesse usar e ter alguma experiência com o tempo, talvez seja uma coisa a acrescentar, né, nessa avaliação. Oi. Então, eu não conhecia esse trabalho aí. O que eu acho que é difícil reproduzir, né? Essa reprodutibilidade desse artigo aí eu acho bem difícil. E aí talvez, às vezes, seja mais uma coisa que vai dar mais confusão do que solução. Acho que, entendeu? Acho que depois que a gente passar aquela avaliação mais preliminar dos achados pós-operatórios, né? Essa área de realce, se ela é mais regular, se ela é mais nodular, a própria evolução da cavidade cirúrgica, eu acho que ajuda essa avaliação mais morfológica. Também acho que, né, Luciane, que não sei se a gente conseguiria numa sequência de fluxo. Mas é claro que vale a pena tentar. Eu só acho assim que é difícil reproduzir, né? Uma outra coisa que eu ia falar, que é uma bobeira, mas eu acho que vale lembrar, principalmente para os residentes, é que uma vez eu assisti uma aula da Sociedade Europeia de Radiologia e eles falam o seguinte: meningioma a gente nunca compara com o exame anterior. A gente compara com o primeiro exame. Porque o meningioma, ele cresce. Então, se a gente comparar com o exame anterior, ele não vai ter crescido. E o anterior com o anterior não vai ter crescido. Mas se você comparar com 5, 6 anteriores, aí você vai ver um crescimento. Então, eu acho que vale. Acho que isso é uma coisa que é boba, mas que eu acho que vale na nossa prática clínica, da gente se esmerar e tentar procurar cadê esse primeiro exame que ele fez para a gente poder comparar e ter uma real avaliação desse meningioma. É que a gente tem a ideia que o meningioma está sempre igual, mas na verdade ele sempre está crescendo um pouquinho, ele não fica igual, né? Exato. A gente tem que perguntar para os cirurgiões se isso é uma coisa relevante para eles. Eu vou dizer que não dão a menor bola para isso. Eles vão lá e tiram o tumor. Uma coisa que se eles perguntarem para a gente, né? Se você tiver um tumor, um meningioma pequeno, mas que tenha características assim, que possa ser um meningioma
maligno, anaplásico, aí tudo bem, é uma dica, mas o resto, não estou nem ligando para isso. Ele vai lá e vai tirar. E aqui ele fala um pouquinho dessa questão do que a Nina até comentou, né, do meningioma duro e o suave, né, que dá uma pista aí de ser um fibroblástico ou angiomatoso, que ela falou que é acima de 1,3 o cutoff para você pensar e sugerir o meningioma angiomatoso. E aí ele dá uma explicaçãozinha que é por conta disso mesmo, né, a matriz extracelular ali é muito compacta no fibroso e no angiomatoso ela é mais frouxa. E aí por isso não restringe, por isso facilita quase a difusão. Ele fica bem com um ADC bem alto aí de 1,3. E aí, isso a gente já falou, né, do acometimento dos seios, mas só para finalizar aí. Luana, você está melhor? Ó, a Luana me mandou a apresentação dela, se ela não conseguir entrar, eu entro aqui. Oi, Carlos. Então, tive que mandar para a Gabi. Vamos ver se eu consigo mostrar. A Gabi vai passando para mim e eu vou falando. Eu só não estou conseguindo... Deixa eu ver aqui. Se já apareceu alguma coisa aí para vocês. Não, peraí, que agora sou eu que tenho que compartilhar a tela. Né? Peraí. Isso, o Leonardo comentou aqui sobre fazer elastografia para avaliação da rigidez. Eu já vi isso até para a questão de hidrocefalia de pressão normal, que na teoria o parênquima ali ao redor do ventrículo, na hidrocefalia de pressão normal, ele ficaria mais rígido. Mas eu, sinceramente, no caso do meningioma, eu nunca li nada a respeito de fazer a elastografia. E às vezes cai muito também nisso que o Bebeto falou, né? Às vezes a gente fica fazendo um monte de ciência, o neurocirurgião ignora a gente e vai abrir e rachar do mesmo jeito, né? Aí, assim, vale a pena a discussão sempre, né? Sempre bom a gente tentar fazer o diagnóstico mais preciso possível. Mas eu acho que a gente tem que fazer essas reuniões com o cirurgião presente, porque às vezes tem umas coisas que tomam tempo da gente danado e a relevância é muito pequena e nunca tem certeza absoluta, né? Então, um meningioma grande desse, o cara vai ter que tirar mesmo. É por isso que tem aqueles artigos da Radiographics, What the Surgeon Needs to Know or Wants to Know, né? A gente fica... É igual da laudo de seis da face. Tem gente que dá um laudo de 3 páginas e o otorrino não está nem aí para metade do que está escrito, né? A gente tem que, às vezes, focar no que ele quer saber. Na informação que interessa a quem vai operar ou tratar o doente, né? Uma coisa que os cirurgiões eles são muito práticos, né? Uma coisa que eles usam é o seguinte: se brilhar no T2 é que o meningioma é mole. Se tiver sinal baixo é porque ele é duro. Isso que é importante para ele, entendeu? Porque ele sabe da dificuldade que ele vai ter na cirurgia. Estou tentando eu compartilhar minha tela. O Carlos já saiu aqui, compartilhar. Já saí. Espera aí. Compartilhar a tela, não importa qual, né? Espera aí, gente, rapidinho, que eu estava com ela aberta aqui, mas eu não sei por que não abriu. Ele já está aberto lá embaixo, Gabriela, à direita ali. Ah, é. Eu achava mesmo que tinha aberto, mas... Pronto. Luana, quando você quiser, você fala passa e eu passo. Vocês estão vendo? Sim, sim. Luana? Jesus, cadê a Luana? Ela está sozinha no apartamento? Ela deve estar... Tá aqui, gente. Então pronto. Pronto, consegui. Gabriela, pode passar. Pode passar, obrigada. Gente, então, esse primeiro caso, uma paciente feminina de 63 anos, com perda da visão no olho direito há 7 anos, já com diagnóstico de glaucoma. Ela teve uma piora progressiva da visão no olho esquerdo desde o ano passado, associada a fortes dores de cabeça e tontura. No exame físico, ela apresentava uma ptose palpebral esquerda e a paralisia do músculo reto lateral do mesmo lado. Então, aqui, nas imagens ponderadas em T1, a gente já observa que tem uma lesão expansiva, né?
assim, ocupando aqui a parte da região celular, se estendendo aqui também lateralmente a fossa média. A imagem não está aparecendo para a gente na lesão. Agora foi. Opa, tá bom. Não, ela que passa que eu passo. Sim. É que eu tô com o meu aqui aberto. Eu tô pelo celular. Isso, então tem uma lesão expansiva, ocupando a região celular, estendendo também para a fossa média esquerda. Aqui nesse corte sagital, a gente vê que ela engloba a porção cavernosa da artéria carótida, né, interna. Pode passar mais um. E nesse corte aqui, para a linha média, a gente vê que houve um remodelamento do assoalho celular, né? Você tem um alargamento desse assoalho, indicando que essa lesão já está aí há bastante tempo, né, de longa data. A gente vê também que essa lesão é uma lesão extraxial, né? Ela faz uma compressão extrínseca ali sobre a transição, sobre o hipotálamo, o terceiro ventrículo, e sobre a ponte, né? Transição ali com a região bulbar. Pode passar. Aqui é uma imagem coronal T2, e o que chama atenção é esse hipersinal, né? Um hipersinal bem marcado da lesão. A gente vê que essa lesão, ela parece ter um epicentro mais ali para o seio cavernoso, né? Ela está meio que envolvendo as estruturas ali adjacentes. Observa como é que está a carótida, né? A porção cavernosa. A lesão é grande, mas ela não chega ao ponto de estenosar o calibre, né? Então, é uma observação importante também para esse diagnóstico. Pode passar. Essas setas... volta só um pouquinho, Gabriela, por favor. Não, aqui pareceu uma seta mostrando o rechaço superior ali da artéria cerebral média, o efeito compressivo do tumor. Pode passar. Em cima, né, a gente tem as sequências em T2, e embaixo as sequências em flare, mas para mostrar a extensão dessa lesão grande, né, a gente observa que ela tem uma extensão mais supratentorial, comprimindo o terceiro ventrículo, e no flare a gente observa também que tem sinais já de hidrocefalia, né, com transsudação periependimária, né, ali o alto sinal perto dos átrios dos ventrículos laterais. Pode passar. Essa imagem aí, a gente tem a primeira figura 1T2, do lado a difusão, e do lado tem um T2 gradiente. Eu coloquei o T2 propositalmente do lado da difusão para poder mostrar o sinal, né, dessa lesão. É um T2 alto, ou seja, faz pensar que é uma lesão mais hidratada, né? Um tecido mais frouxo, não chega a ser algo de alta celularidade ou sólido, que a gente esperaria uma lesão com um T2 um pouco mais baixo. E a correlação com a difusão é que quanto mais alto o sinal, mais hidratada essa lesão, a tendência é você não ter a restrição da difusibilidade da água, né? Ou seja, uma lesão que não vai restringir a difusão com um sinal tão alto, e é o que a gente observa, não tem restrição à difusão. E no SWI, a gente nota que tem um foquinho de susceptibilidade magnética na borda posterior da lesão, inferindo uma calcificação dela. Exatamente aí. Isso. Pode passar. Bom, e a grande charada desse diagnóstico, né, é que foi, devido a esse alto sinal do T2, foi feito um estudo dinâmico, onde foi observado, a primeira imagem é um T1 sem contraste, né? A segunda e a terceira, você observa que tem uma impregnação periférica, e a fase um pouco mais tardia, que é a última imagem, ela faz um realce bem ávido e completo, né? Então, como se tivesse uma orientação centrípeta dessa captação. Esse é aquele caso que vocês publicaram na JNR, cara? Isso. Esse caso foi publicado, exatamente. Muito bonito, né? Se fosse a sessão da medicina interna, as pessoas iam matar sem nenhuma dificuldade, né, cara? Exatamente. Só pela essa característica, né, do estudo, no caso do abdômen seria o trifásico, que realmente essa lesão respeita esse tipo de impregnação. Pode passar. Então, o diagnóstico, alguém já tem... Não, desculpa. porque... Assim,
Não, mas é hemangioma. É um hemangioma. Pô, muito bonito esse caso. Exatamente. É um hemangioma cavernoso, né? E é um hemangioma cavernoso do seio cavernoso. Assim, é uma apresentação bem rara, né? Bem pouco descrito em literatura. É uma malformação vascular benigna, pode dar em vários órgãos, a citar aí o fígado, né? O hemangioma do fígado, que a gente faz o diagnóstico no estudo trifásico, né? Essa massa ela pode correr em qualquer faixa etária, ela pode se originar, pode ser no tecido subcutâneo da calota, ela pode dar no seio cavernoso ou em tecidos vizinhos, inclusive o da órbita, né? Tem o hemangioma da órbita também, que é um diagnóstico também comum ali para a região orbitária. Os sintomas geralmente são relacionados ao efeito de massa, cefaleia, distúrbio visual, paralisia de nervos cranianos, porque essa região do seio cavernoso passa as estruturas dos pares cranianos, né, que eu vou mostrar na figura a seguir. E os principais achados de imagem que é importante para pensar no meningioma seria o acentuado hipersinal em T2 e importante de quando notar esse sinal, fazer um estudo dinâmico, né, para poder observar esse realce globuliforme, descontínuo, com uma evolução centrípeta. Pode passar. Coloquei essa imagem que é do hemangioma da órbita, né? E assim, ela tá pequena, mas foi mais ilustrativa. A primeira imagem superior, à esquerda, é um T1, sem contraste. A do lado é um shear coronal, mostrando, olha o sinal da lesão, né, no T2. Ela tem um alto sinal bem marcado. E as duas últimas de baixo é um T1 com contraste, né, com supressão da gordura, mostrando o intenso realce ávido, né, pelo contraste. E assim, não sei se vai dar para observar, mas essa lesão, ela rechaça o nervo óptico medialmente. Então, é uma lesão ali que está localizada na gordura intraconal. Então, se vocês virem em algum exame esse aspecto, procurar lembrar do hemangioma cavernoso nessa região. Pode passar. Bom, essa paciente, ela foi operada e, assim, devido ao exuberante sangramento que teve, né, durante o perioperatório, eles cancelaram, fecharam, fizeram essa craniotomia, porque sangrou muito, né? E, assim, esse hemangioma, apesar de ser bem grande, ele tem indicação cirúrgica, sim. Tanto que, em artigos, eles falam, assim, que deve ser ressecado, inclusive, sendo que eles conseguem chegar a ter o acesso, mais ou menos, ali, e dissecando, né? Inclusive os nervos que passam ali lateralmente. Só o abducente que passa dentro, né, do seio cavernoso, esse nervo ele não consegue ser preservado, mas o restante eles conseguem preservar. Mas é um tumor que sangra muito, então é um risco cirúrgico bem alto. É importante o diagnóstico prévio também para não confundir com outras lesões extraficiais dessa região. Pode passar. Eu trouxe uma imagem da macroscopia na literatura, né, só para mostrar que olha como é que é o tecido, né? É um tecido que são malformações vasculares e você vê que ele geralmente tecido frouxo, não tem tecido gliótico nesse meio e não confundir com o hemangioma cavernoso normal que a gente vê, faz o diagnóstico no T2, intraxial, porque a característica do hemangioma cavernoso, do angioma cavernoso é outra, né? Geralmente ele tem áreas de hemorragia recente e antiga, que faz aquele padrão em pipoca no T2, e esse hemangioma ele já não tem essa característica, então são entidades assim um pouco diferentes, né? Apesar de ser malformações vasculares. Pode passar. Olha em caso da literatura, que eu encontrei, igual ao caso que foi apresentado, então uma lesão bem grande, extraxial, né? Ela realmente ocupa a fossa média, ocupa a região celular, tem extensão superior também. E embaixo são o T1 com contraste. Olha a captação ávida que tem, é bem ávida. Então, é importante lembrar desse diagnóstico. Do lado ali, no canto inferior direito, o T2 brilhando muito. Igual, se olha para dentro do sistema ventricular,
a imagem do T2 é quase semelhante, né? Então, é muito importante lembrar desse sinal para poder pensar no hemangioma cavernoso, do seio cavernoso. Pode passar. Esse caso dessa literatura que eu separei, ela não conseguiu, né, ser operada, e ela fez o tratamento com radioterapia por 1 ano, e o tumor ele reduziu em cerca de 90%. Então, isso foi só para mostrar o resultado quando não tem condições cirúrgicas, né, para operar o paciente. Pode passar. A arteriografia é interessante, porque ela mostra que na fase mais tardia da arteriografia, né, ocorre esse blush tumoral, né? Você vê meio que o desenho ali da lesão tumoral por conta aí do fluxo lentificado, né? Esse realce tardio que ele faz. E essa imagem é bem típica para essa patologia. Pode passar. Um outro caso da literatura, né? Aí já é uma tomografia, você vê que a primeira imagem é uma TCC em contraste. Olhando assim, pensa até num aneurisma, né? Um aneurisma ali do sifão carotídeo, provavelmente. E aí, quando você vê no outro corte com contraste, né, um coronal, você vê que a lesão, ela meio que parece que engloba essa região ali do seio cavernoso, né? Ela está muito para um aneurisma, não é a imagem esperada. Pode passar. Esse outro caso mostrando a semelhança com o meningioma, né? Inclusive um dos principais diagnósticos diferenciais. Aí é uma tomografia assim, em contraste, mostrando uma lesão paracelar, meio que na asa do esfenoide. Olha que parece até que tem até lembra um pouco o sinal da cauda dural, assim, com contraste não chama tanta atenção, mas assim, é uma lesão que pode mimetizar um meningioma, né? E o realce ávido pelo contraste. Pode passar. Os diagnósticos diferenciais, então, desse tumor, ele está exatamente em todas as estruturas que estão nessa região do seio cavernoso, né? Então, a gente tem a hipófise, a gente tem a estrutura vascular, que é a artéria carótida, a gente tem o seio cavernoso, junto com os pares cranianos que estão passando ali, né? A gente tem o terceiro par, que eles estão ali na parte dural, né, do seio. O terceiro, o quarto e os 2 ramos do quinto nervo, né, que é o ramo oftálmico e o ramo maxilar, que podem estar envolvidos, né? Pode passar. Para citar os diagnósticos diferenciais, então, falando aqui do meningioma paracelar, a gente espera que o meningioma, quando ele começa a aumentar muito, ele tende a estenosar a artéria carótida, né? E foi o que a gente não viu naquele caso, né? Um tumor daquele tamanho, preservando o calibre. Então, assim, o meningioma já afasta por esse motivo, né? No T1, com contraste, ele capta bem. O T2, olha o sinal do T2 do meningioma, né? Não é tão alto, não é um sinal tão alto, mas aí o Carlos até falou de um subtipo do meningioma angiomatoso, que ele pode ter um sinal alto, mas lembrando, então, que geralmente faz uma estenose do calibre, né, da artéria carótida, então procurar atentar para esse detalhe. Pode passar. O chivanoma, né? O chivanoma, então, pode dar ali também na região do seio cavernoso, as estruturas que a gente já comentou. E olha só que interessante, né? Olha o T2, o sinal do T2 é um sinal alto também, mais assim heterogêneo, né? O FIESTA ajuda aí para a gente determinar se é intra, se é extra, se tem componente cístico, né? E a gente vê que o chivanoma tende a não restringir a difusão. E olha a captação do pós-contraste. Olha como é que a imagem ela se assemelha com aquela primeira fase assim, do estudo que a gente fez desse caso do hemangioma, né? Olha como é que parece. Se não tivesse feito um estudo tardio, poderia passar como um chivanoma, né? Aí fica o diagnóstico diferencial desse estudo. Pode passar. O linfepitelioma, né? Ou o carcinoma nasofaríngeo, que geralmente esse caso, ele mostra que é uma disseminação perineural, né? Então, uma disseminação perineural que atingiu ali a região do seio cavernoso através ali do forame oval, do forame redondo, por conta ali da extensão dos pares cranianos, né? Então, assim,
Esse realce aqui no T1, no coronal, mostra essa extensão, já desde a nasofaringe, um realce heterogêneo, com uma extensão para o seio cavernoso do mesmo lado. Então, muito cuidado quando olhar as imagens axiais, procurar ver a região da nasofaringe para ver se não tem uma extensão tumoral mais inferior, né? Que se trata aí de um carcinoma nasofaríngeo, né? É importante lembrar. O sinal do T2 que eu queria mostrar é um sinal baixo, ou seja, é um tumor que ele tem alta celularidade. A gente espera um sinal baixo no T2 semelhante ao córtex, em tumores que tem geralmente, né, não é um tecido tão frouxo, tão hidratado, então já pensar aí numa possível restrição à difusão por conta desse dado. Tá? Abaixo ali do ADC. Pode passar. O macroadenoma, né, devido ao alargamento do assoalho celular, né, é uma lesão grande, ela engloba o sifão carotídeo, né. Olha o sinal no T2 do macroadenoma, como é que é. É um sinal hiper, mas assim, não tão hiper, né, quanto a gente vê no cavernoma. Então, e mesmo que ele tivesse uma degeneração cística, não seria tão homogêneo, né? Então, e não restringe a difusão, então também procurar ver os diagnósticos diferenciais. E o macroadenoma também, ele não vai estenosar a carótida. Pode passar. Por último, o cordoma, né, que é um tumor maligno da linha média ali, da crista neural, né? Geralmente você vai ver o sinal no T2, olha como é que é alto, só que é heterogêneo também. Ele não tende a captar muito, não é muito padrão de captar tanto. E você geralmente tem uma irregularidade ali na cortical do clivus, né? Então, também pode ter calcificação, pode sangrar. Então, também pensar no cordoma como diagnóstico diferencial, se atentar ali para a base do clivus, se ela tem alguma irregularidade, tipo de destruição óssea, né, cortical, para algo mais agressivo, coisa que o hemangioma não faria, né? Ele apenas remodela o osso. Pode passar. Bom, esse caso era isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém já viu? A Nina perguntou aqui sobre a questão da estenose da carótida. Eu não li nenhum artigo a respeito, mas eu acredito que como é um tumor frouxo, bem macio, é por isso que ele não estenosa a carótida, né? Isso, correto. Eu ia perguntar para o Bebeto, você acha que embolização ajudaria alguma coisa aqui? Mas eu não sei te dizer, mas eu acho que não. Embolização em cavernoma. Pelo tipo, né? Os vasos. O cavernoma é nutrido por capilares. Você não consegue enxugar trombo aí dentro, não. Acho que não. Então, inclusive, sobre isso, o que descreve na literatura é que o cavernoma ele é nutrido por ramos ali da artéria cerebral média, nessa localização, e da artéria carótida interna, né? Da parte do sifão carotídeo. Então, são ramos muito pequenos, né? É difícil mesmo o acesso e de embolizar. É bem difícil. São extremamente finos. Você, para embolizar, você tem que chegar num vaso perto. Exato. Exatamente. Então, o recomendado é cirurgia, ou então, se não conseguir o sucesso cirúrgico, fazer a radioterapia, que o resultado é muito bom, né? Como eu mostrei no Uma coisa que pode ser feita aí às vezes, os intervencionistas fazem algumas situações, eu não sei se nesse caso faria, mas não dá não, cordoma não dá não. No hemangioma que poderia ser você injetar, o hemangioma injetar dentro dele, entendeu? Uma substância para reduzir ele, mas aí não tem caso, aí não tem. É um pouco arriscado. Os vasos são muito fininhos, né, que nutrem. Tá? Bom, mas então, passando aí para o segundo caso. O segundo caso é um paciente masculino de 25 anos com queixa de cefaleia hemicraniana há um mês, evoluindo com hemiparesia progressiva à esquerda. Então, aqui o primeiro exame foi feito uma tomografia. Aqui está sem contraste, assim, porque os vasos estão um pouco hiperdensos, né, aqui do seio reto, transverso. E a gente observa que já tem uma lesão hipodensa em região núcleo capsular à direita. Essa lesão observa que ela tem um nível, né? Um nível ali líquido hidroaéreo
E esse líquido que está em depósito, ele é um líquido hiperdenso. Então, assim, a possibilidade aqui foi de algum hematoma intraparenquimatoso que sangrou, né, e fez esse depósito. Notado também aqui na região da glândula pineal, que ela está um pouco aumentada, mas assim, a gente vai ver, esse paciente já fez uma ressonância que mostrou melhor essas lesões. Pode passar. Olha, então aqui a gente tem, aqui é um flare, tá com a gordura ali suprimida, e olha o alto sinal que você tem ali, né, no flare. Alto sinal é um sinal heterogêneo, mas assim, predominantemente um hipersinal. No T2 mantém esse hipersinal também. A sequência aqui do lado é um SWI. Você nota que tem ali um halo, né, de susceptibilidade magnética circundando essa lesão de aspecto, né, cístico ali. E olha o T1. E o T1 fala muito, né, porque o T1, essa lesão, ela brilha no T1. Então, a gente chega à conclusão que essa lesão pode ser um sangramento mesmo, né? Um hematoma. Ali, esse hipersinal no T1 é a presença de metahemoglobina. Então, quando você tem metahemoglobina, vai brilhar no T1. E pelas outras características acima, seria um hematoma subagudo tardio, mais ou menos. Fez o contraste e o contraste ele não foi feito subtração, mas não houve um realce significativo. E olhando ali para a região da pineal, né, que chamou a atenção na tomografia, parece estar um pouco aumentada e ela captou o contraste. Ela tem um realce na última imagem, um realce meio que periférico que captou o contraste, né? A princípio, então, ficou a possibilidade de ser talvez um cavernoma que sangrou, e aí tinha uma lesão primária ali da pineal, mas aí o paciente acabou repetindo o estudo. Pode passar o próximo slide. Ele realizou um controle evolutivo em 2 meses, só que houve piora dos sintomas. Pode passar. Olha como é que a lesão no núcleo capsular aumentou, né? Teve um aumento dessa lesão, respeitando aquele padrão, né, um pouco cístico, tanto aqui o T2, quanto no SWI também, mantendo o halo de susceptibilidade. E no pós-contraste, que são as figuras de baixo, essa lesão ela já tem algum tipo de realce aqui. Nas imagens dela já mostra um realce. Na imagem do meio inferior, olha também a pineal como é que realça também, só que ela não teve um aumento tão significativo quanto o dos núcleos da base. Tá? Pode passar. E aqui, alguém pensa em algum diagnóstico ou sugere alguma coisa? Eu não reparei, a lesão restringia a difusão, a lesão da pineal? Sim. Esse caso é um caso bem antigo e que eu me lembre não chamava muita atenção. Na realidade, a apresentação dele foi um pouquinho diferente. Assim. Apareceram primeiro a tomografia, aquela primeira tomografia, foi aquela tomografia que foi dado o laudo. Aí depois ele veio 1 mês depois, uma coisa assim, para fazer a ressonância, e aí depois foi feita a outra ressonância. Eu perguntei porque existe a questão do germinoma que pode dar nos núcleos da base também, né? O cara tem a lesão na pineal, tem a lesão ali nos núcleos da base, mas assim, isso eu já vi em discussão de caso, eu nunca vi ao vivo, entre aspas, né? Mas, Pedro, você pensa em mais alguma coisa? O que você... E o dado, o paciente é jovem, tá? O paciente tinha em torno de 25 anos, né? Então, a faixa etária com essa lesão da pineal e uma lesão concomitante ali que sangrou, possivelmente uma lesão sangrou no núcleo da base e logo depois aumentou o volume, né? Então, o diagnóstico, pode passar os slides, era de um germinoma. Germinoma, né, sincrônico, né? Porque tinha lesão da pineal e tinha uma lesão hemorrágica, né? Porque quando o meningioma ele dá no núcleo da base, ele pode sangrar. E é até mais comum de sangrar nos núcleos da base. Então, fechou com esse diagnóstico, né? Então,
geralmente a predileção do germinoma é pela linha média. A gente tem por faixa de prevalência, né? Um tumor é um dos principais tumores, o mais comum dos tumores primários da pineal, e logo depois vem seguido da região supracelular, e ali em menos prevalência o núcleo da base. Região supracelular seria ali o espessamento da haste hipofisária, né? Ou ali no hipotálamo. E assim, 20% são múltiplos, que foi o caso, que é pineal com uma lesão supracelular, né? Que aí classifica os tumores sincrônicos. A disseminação licórica é comum, muitas das vezes é difícil até de falar se é sincrônico ou se foi por disseminação. Hemorragia é comum quando acomete os núcleos da base, né? E geralmente são lesões que têm conteúdos císticos intratumorais exuberantes. O tratamento costuma ser feito por radioterapia, a sobrevida é bem alta, e quimioterapia para os tumores disseminados, né? A maior parte dos tumores da pineal são das glândulas germinativas, né? Aí germinoma e logo depois o teratoma. Pode passar. Aqui um caso da literatura para mostrar a tomografia. Aqui já está bem mais exuberante, uma lesão expansiva ali atrás do terceiro ventrículo, né? No córtex sagital a gente vê que ela praticamente, a gente não consegue ver ali a placa tectal, é difícil ali de ver, mas é uma lesão expansiva e ela tem uma calcificação central. Observa também que tem uma lesão aqui no assoalho celular, tá? Então aqui já seria esse tipo do tumor, provavelmente sincrônico. E essa calcificação central, o meningioma, quando ele calcifica, ele tende a fazer, essa calcificação tende a ser mais central do que periférica. Depois eu vou mostrar os diagnósticos diferenciais, que é importante para poder sugestionar a lesão dentre os tumores primários da pineal. Pode passar. Aqui o padrão de classificação na ressonância, né, o SWI, cai o sinal ali na região do tumor. E esse aqui, do lado, é uma sequência que é chamada de fase do SWI, que aí quando ela é escura, ela já diz que é uma calcificação e não é um sangue. Quando é sangue, ela fica branca, né? É a interpretação do SWI, que não consegue diferenciar a calcificação do sangue. Essa sequência ajuda nesse ponto. Pode passar. Mostrando aqui os exemplos de apresentação sólida do núcleo da base, né? Uma TC sem contraste, observa que é uma lesão, geralmente, os germinomas têm alta celularidade, então são lesões que elas têm uma expressão espontaneamente densa numa TC sem contraste. A gente vê que são duas lesões no núcleo da base, a maior é a do lado direito, e quando fez o contraste, houve um realce, houve uma impregnação dessas duas lesões. Observa também que não tem um edema perilesional tão significativo, né? Assim, se é que tem, seria muito, muito pouco, muito mínimo. Pode passar. Na ressonância, essa lesão sólida, ela tende a ser hipo no T1, heterogênea, né? Um ISO mais ou menos heterogêneo no T2. O flare, realmente, a gente nota que não tem tanto edema. Ele tende a ser hipo no flare também, um pouco hiper. No gradiente, tem uma calcificação ou um sangramento, não tem como a gente saber, aí a TC ajuda a definir. E a gente vê que ela restringe bastante a difusão, né? Olhando para o T2, vê que o T2 é hipo, então significa que é um tecido mais sólido, né? É pouco hidratado, então você vai ter uma restrição na difusão em correspondência a esse T2, e o T1 com contraste é a captação que a gente observa, né? Uma captação bem uniforme, né? Quase homogênea. Pode passar. Olha a apresentação sólido-cística, né, do germinoma nos núcleos da base. Então, assim, a gente já tem uma apresentação que tem bastante cistos, né, peritumorais, e uma região que capta o contraste, né? Uma porção mais interior do tumor. Pode passar. Os diagnósticos diferenciais do germinoma, né, você tem os tumores primários das glândulas pineais. Se fosse só uma lesão isolada, ia ter que abrir um leque para o diagnóstico diferenciais dos tumores primários, né, que aí seria o pineocitoma, que geralmente é o grau 1, benigno, o tumor do parênquima da pineal com diferenciação intermediária,
que é uma classificação nova de 2007. Ele é um tumor intermediário, que ele pode ter um padrão mais para um pineocitoma ou para um pineoblastoma. Então, a grande diferenciação desse tumor é pelo Ki67, porque ele tem uma subdivisão que, se você tiver um Ki67 maior do que 7, ele já é um grau 3. Se você tiver um Ki67 menor do que 7, ele é um grau 2. Então, ainda tem essa subdivisão dentro desse tumor, diferenciação intermediária. E o último, que é o pneumoblastoma, já é o maligno. Pode passar. Só para ilustrar, né, o pineocitoma é uma lesão benigna, é até mais comum de ver. É muito comum a gente ver, o diagnóstico diferencial dele é o cisto da pineal. Geralmente o cisto da pineal é até 1 centímetro, né? O pineocitoma, ele é de 1 a 3 centímetros e ele tende a ter essa calcificação mais pela periferia do tumor, como se ele rechaçasse a calcificação da pineal. E ele pode ter uma parte um pouco do parênquima dele um pouco mais sólida, que quando faz o contraste você realça, como se fosse um espessamento parietal ali daquela porção cística. O tumor indiferenciado, né, olha como é que ele já é um pouco mais agressivo, tanto que tem um componente dele que já está até fazendo uma invasão aqui para a região ali de núcleos da base, né, meio que já se estendendo, uma característica um pouco mais agressiva, e o pineocitoma, que é uma lesão que realça fortemente. Pode passar mais um. Ah, tá. E o pineocitoma, ele restringe a difusão, era isso que eu queria falar, diferente dos outros, né? E olha o padrão de calcificação do tumor da pineal. Então, quando você tem essa calcificação periférica, eu coloquei esse PPP para lembrar do pineocitoma e do pineoblastoma. Característica dessa calcificação ser mais periférica, né? Mais rechaçada. Enquanto que os que fazem mais calcificação central já é pensar no diagnóstico de um tumor indiferenciado ou do germinoma, né? Pode passar. O caso pode passar mais um, só para memorizar. Essa nomenclatura que você falou, o pessoal da antiga, que fazia, na época da tomografia, eles usavam o termo calcificação explodida, calcificação englobada. Que aí os tumores que crescem na célula da pineal mesmo, como o pineocitoma, eles explodem a calcificação, ela vai para longe. O germinoma, ele não é primário da célula da pineal, então ele engloba a calcificação, né? E na época que inventaram essa nomenclatura não tinha um indeterminado. Exato. Roberto, será que dá tempo de mostrar o 3? Ou encerra? Depende do que vocês acham. O pessoal se manifesta aí no chat ou fala aí que vocês que sabem, cara. Assim, esse caso, até a Luana pediu opinião, eu falei, Lê, esse caso é muito bonito que ela apresenta. Então vamos ver. Amanhã ninguém acorda cedo, quase ninguém. Esse é rápido, gente, esse é rápido. Então, mas é bem ilustrativo, é um caso que eu vi esse ano ainda, lá no IEC, e eu achei interessante de mostrar, né, as particularidades que ele tem e o raciocínio diagnóstico, que é praticamente bem direto. Então, é uma paciente de 35 anos, queixa de diplopia e perda progressiva da visão há cerca de 1 ano. Foi detectado um papiledema na fundoscopia. Então, aqui abaixo são as imagens em flare, a gente só para mostrar que não teve nenhuma alteração de parênquima, ali a nível também occipital, não houve nenhuma alteração. E quando a gente procura ali estudar as vias ópticas, né, que a queixa dela, ela tem uma queixa visual, que é importante você olhar também a parte ali do cone orbitário, né, o quiasma, foi notada uma tortuosidade que chama um pouco de atenção. Então, a gente passa para uma outra ponderação que vai ajudar a gente melhor, que vai ser o T2. Pode passar o slide. Olha aqui no T2. Então, o T2, ele mostra, não sei se o corte ficou tão bonito, mas você está vendo que tem uma distensão aqui do espaço subaracnoide em torno ali do nervo óptico. Tá? Então, além dessa tortuosidade, a gente tem essa distensão desse espaço subaracnoide bilateral. Tá? Foi isso que foi achado de anormal. Fora isso, a gente vê, assim, de achado, ela tem um cisto aracnoide ali na fossa anterior temporal esquerda.
né? Sem muita relevância. Eu não sei se é impressão, mas talvez, além disso, à esquerda, no globo ocular esquerdo, na segunda imagem, parece que tem uma bolinha ali, como se a cabeça do nervo óptico estivesse abalando ali, né, o disco, né? Exato, exato. E a direita está feita também, né, Roberto? Verdade. Pode passar mais um, que aí eu vou mostrar esse achado melhor. Não, aqui, então, mostrando essa distensão. Olha como é que está distendido esse espaço subaracnoide, né? Está quase que do calibre do nervo óptico. E isso não é o comum, né? Pode passar mais um. Então, assim, para poder ilustrar essa questão aí dessa inversão aqui, né, da porção posterior ali do globo ocular, ele tem como se fosse uma insinuação mesmo, né, uma retificação ali como se fosse uma insinuação da cabeça do nervo óptico para dentro do globo ocular. E aqui um outro dado também, que seria a cela turca. Olha só, a cela turca parcialmente, né, a cisterna supracelular, ela está invaginada ali para o interior da cela turca e provavelmente o assoalho está rechaçado, o parênquima celular está rechaçado, né, sobre o assoalho. A alta convexidade escaniana que está mostrando também, você tem também um aumento do espaço subaracnoide, que está sendo bem visualizado ali, bem na convexidade alta. Pode passar mais um. O estudo do fluxo licórico, ele não mostrou sinais de hiperfluxo, né? Como é que eu veria isso? Eu esperaria um sinal alto, como eu estou vendo ali na região ali da cisterna pré-pontina, eu veria esse sinal dentro do interior do quarto ventrículo. Isso falaria para mim que seria um sinal de hiperfluxo. A imagem do lado é apenas uma outra sequência, mostrando um contraste quase invertido, mostrando que não houve realmente esse sinal. Pode passar. E a hipótese diagnóstica? Alguém já viu? Alguém quer dizer o que é? A Nina já falou no chat. Ela botou a hipertensão intracraniana idiopática, né? Deve ser... Exato. Paciente jovem, né? Pode passar. Paciente jovem. Pode passar mais um. Você lembra se é gordinha, Luana? Sim, a paciente tinha histórico de obesidade, sim. Porque geralmente é a prevalência, né? Então, é uma síndrome de hipertensão intracraniana idiopática, também conhecida como pseudotumor cerebral. Essa condição é caracterizada pela elevação da pressão intracraniana na ausência de lesões expansivas e de ventriculomegalia, com licor normal em uma paciente sem alterações no nível de consciência. A queixa realmente acaba sendo a dipopia, cefaleia, então pensar nisso. O grupo mais afetado, as mulheres obesas. Então, assim, os achados que a gente viu são esses, né? O achatamento da esclera posterior, né? Tipo, a insinuação ali da cabeça do nervo óptico. Você tem também um aumento do espaço subaracnoide ali, estendendo a bainha do nervo óptico. E também essa tortuosidade que a gente observa, e isso aí clinicamente seriam sinais de papiledema. Pode passar mais um? Bom, outros achados, só para comentar, você pode também ter o cavum de Mecking também pode estar distendido, né? As fossas aracnoides podem estar proeminentes com pequenas meningoceles, né, que se insinuam ali pelos acidentes ósseos do osso temporal e da alça do esfenoide. Um outro dado que também é importante de fazer um estudo venoso é a estenose de seios, sem a evidência de trombose atual ou remota. Então, a imagem mostra que você tem 2 pontos ali de estreitamento, mais ou menos ao nível do final, dos seios transversos, né? Porção mais quase que distal deles. E ali não tinha evidência de trombo, então era um estreitamento bilateral, que isso não tem ainda um fator plausível para justificar essa síndrome, mas é um achado que poderia justificar, mas nem todo mundo tem isso. Os ventrículos podem estar semelhantes a fendas e pode haver uma ectopia tonsilar adquirida, né, que também é chamado como Chiari 2 adquirido. Tá? Então, pode passar o último. Obrigada a todos e desculpa
qualquer coisa. Não foi o previsto, né, de ter acontecido tanto problema, mas importante que deu para apresentar e trazer os casos para vocês. Não, a gente que agradece, Luana. Os casos foram excelentes. E está todo mundo ainda meio que se adaptando com esse negócio de Zoom, daí faz parte. Sim, verdade. Que bom que deu certo. Obrigada, Gabriela. Nada. Eu não teria conseguido. Muito obrigada. Não, ficou ótimo, ficou ótimo. Aliás, os 3 apresentadores, parabéns, os casos foram excelentes. Aí a Nina está perguntando se a reunião ocorre mensalmente. Sim, a gente fazia ela lá no auditório do Samaritano, vai passar a fazer enquanto tiver esse isolamento social aqui pelo Zoom mesmo. Então, eu queria assim, agradecer a todos vocês. Assim, véspera de um feriadão, tá certo que a gente não pode sair mesmo, mas a gente chegou a ter 60 participantes ou mais na sala. Assim, muito obrigado por ter participado. Para quem apresentou, obrigado para o Bebeto e para a Gabriela, para a Clécia, todo mundo que participou. O Celso participou também, ele estava na moita ali quietinho. Muito obrigado para todo mundo que participou mesmo.